abençoar, poder estar aqui com os irmãos, dia. Trago um grande abraço aí do pastor Evan, né, com os irmãos. Eu tenho muita alegria no meu coração e gratidão, tá, por passar esse momento com vocês, né, aprendendo juntos, né, um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Agradeço ao pastor, tá? Agradeço por esse momento, tá? Por essa oportunidade que nos tem sido dada. E no dia de hoje, eu separei aqui um estudo, né? Nós temos feito o estudo da nossa confissão, a confissão de fé do Westminster, e eu gosto muito de falar sobre a confissão. Então eu trouxe aqui logo a primeira sessão, capítulo 1, pelo capítulo 1, a primeira sessão, capítulo da nossa confissão. A gente vai conversar alguma coisa, falar aqui sobre esse capítulo e essa sessão, especificamente hoje. E os irmãos que quiserem falar, né, ou fazer alguma colocação, alguma pergunta, né, fiquem à vontade, é um estudo, tá? Podem se manifestar, a gente dá a oportunidade. Tá bom? Vamos orar a Deus, vamos agradecer por esse momento, que Deus abençoe. Pai Santo, nós agradecemos a Ti por esse momento em que o Teu povo, ó Deus, se reúne em torno da Tua palavra. Nós confiamos totalmente no Teu Espírito, ó Deus, a nos instruir a compreensão da Tua palavra, do estudo que nós vamos fazer. Nós possamos extrair um conhecimento que Te honre, um conhecimento que seja para a Sua glória. Amém. Que seja aplicado em nossos corações em um viver santo, em um viver que nos leve à piedade cristã. E cada vez mais nos conformando à imagem do Teu Filho Jesus. Te pedimos graça Deus, nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. E amém. Nos próximos, se acontecer, né, nos próximos momentos, eu vou tentar trazer alguma slide, não sei se a gente consegue, né? Consegue. Tentar colocar aí para os irmãos acompanharem, mas eu vou fazer a leitura aqui da confissão, tá? No capítulo 1, seção 1, diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, necessário à salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Então, nós começamos aqui, a primeira coisa que nós podemos dizer é que toda a nossa doutrina, né, ela deriva da Bíblia, né, deriva das Escrituras, né, e não foi sem um propósito, né, não foi aleatoriamente que a confissão de fé ela começa, né, justamente pela doutrina, né, falando sobre as Escrituras, né, estabelecendo aí, né, o princípio e o que nós devemos entender e saber sobre esse assunto. Porque se nós não cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, se não confiamos totalmente nela, nosso coração, né, ou melhor, o nosso conhecimento a respeito do ser de Deus, não somente será impossível, nós vamos ver isso aqui, tá? Nós vamos ver isso aqui bem claramente, tá? Não somente o nosso conhecimento a respeito do ser de Deus será impossível, né, o conhecimento salvífico, tá? Será impossível, como também a nossa vida, ela perde o sentido, né, o propósito. Então, por isso a importância de nós conhecermos, né, falarmos sobre esse assunto e trazermos aqui as implicações, né, fazermos aqui
das colocações, das implicações desse capítulo e especificamente hoje aqui nessa sessão. E para isso, eu gostaria de falar sobre esse assunto à luz do texto bíblico que está lá em Salmo 19. Tá? Salmo 19, se os irmãos tiverem as suas Bíblias aí, por favor, nos acompanhar. Tá? Então, nesse primeiro momento, tá? Eu estou aqui dividindo, né, essa primeira sessão em duas partes, tá? E os irmãos vão entender por quê. Tá? A princípio, essa primeira parte ela fala dessa revelação geral, né, natural, e em seguida da revelação especial, especificamente a Escritura. Então, nós vamos falar isso aí, né, à luz desse texto. Tá? Salmo 19, nós vamos ler aí do verso 1 ao 6. Salmo 19, tá bom? Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada lhe foge ao seu calor. Em suma, a gente acabou de ler, em suma, nós podemos dizer que esse salmo ele está proclamando que existe essa criação que está diante de nós, né? Existe uma criação e que esta anuncia, né, que existe um Deus que criou todas as coisas, que existe. Né? E o importante, o ponto aí, né, interessante de observarmos, é que não há escrita, né? Não há verbalização, não há som. Não é isso que nós acabamos de ler? Vamos voltar aqui, deixa eu deixar aberto aqui do outro lado, que fica tudo mais fácil para mim. Não sei por que razão não está aí, mas vamos lá. Vamos deixar feito. Agora acordou aqui. Ele diz aí, não há conhecimento, não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. Então, o ponto aí a destacar é isso. A ideia aqui, mais ou menos, né, a ideia de uma forma bem simples, explicando, é que ao olhar, né, para a criação, para a obra criada de Deus, nós percebemos claramente as impressões, como o oleiro que está ali a mexer, a trabalhar o barro, né? Ele deixa ali as suas impressões digitais, deixa a sua marca ali, né? Isso nitidamente, ao olharmos para a criação, para a obra da criação de Deus, isso reporta que há um Deus, né? Que alguém sapientíssimo, santo, poderoso e majestoso criou todas as coisas. Isso está aí sendo proclamado pela criação, e é exatamente isso que o texto está a nos ensinar, né? E ele faz isso sem que haja som, palavras escritas, né? Palavra escrita no caso, sem nenhuma verbalização. Todavia há essa proclamação, né? O ponto aqui é esse: há uma pregação, né? Há uma transmissão que a própria natureza, a própria criação faz do seu Criador. E é isso, nós, né, na linha da teologia, nós chamamos de revelação geral ou natural. Então, o que nós temos aqui, basicamente, é uma pregação contínua de toda a criação. Isso o próprio texto fala: um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Isso sem som, sem que haja palavra, sem que haja escrita. A criação está proclamando, está pregando continuamente. Pergunta: que tipo de pregação é essa? E aqui a gente começa a entrar e a trazer essas implicações, né, dessa primeira parte. Que tipo de pregação é essa? Está dizendo ao homem como ele deve ser salvo? Está conduzindo o homem, está dizendo ao homem como agradar a Deus? Não, né? Ela está proclamando a majestade de Deus, a sabedoria de Deus, a bondade de Deus, a glória de Deus, o poder, a soberania de Deus que criou todas as coisas para a sua glória.
ela anuncia de forma geral, né, que há um Deus e que Ele que criou todas as coisas. Tudo tem origem em Deus Criador. O ponto específico aí da revelação, dessa revelação geral, é anunciar e proclamar a majestade de Deus de modo geral. Então o objetivo aí da revelação geral é exatamente esse: revelar a grandeza e majestade de Deus que criou todas as coisas, e com isso reivindicar a mais elevada honra de sua criação. Naturalmente, ao proclamar que há um Deus que é majestoso, isso é percebido, né? A gente vai ler o texto aqui agora, se já quiser abrir, de Romanos 1. Isso é percebido claramente, né? Ao se olhar para a natureza, ao se olhar para a criação, de que há alguém poderoso, né? A própria divindade, o poder de Deus, ele é manifesto em certa medida. Os homens podem perceber isso naturalmente a partir da criação. Texto de Romanos 1, vamos ler do 18 ao 22. Veja como Paulo descreve basicamente isso que nós estamos falando, né? Isso que a confissão, nessa primeira parte, ela vem nos dizendo. Ok? Vamos lá. Você tem a sua Bíblia aí? Acompanha, para a gente entender melhor. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aí, o ponto aí. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Então, olha o que nós temos aqui. Os atributos, está falando que há essa revelação de Deus, manifestação de Deus, né? E diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder e também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o início, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E aí entra a questão, entra o ponto. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O que o texto está dizendo aqui? A criação, a obra de criação de Deus, ela manifesta naturalmente, né, em certa medida, dentro disso que nós estamos abordando aqui, os seus atributos, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade. Isso fica estabelecido pela forma maravilhosa e majestosa como a criação foi feita a partir do nada, e como também há a preservação e a providência de Deus em sustentar a criação numa ordem perfeita. O homem acorda de manhã, ele olha para a criação e ela prega, ela anuncia o Criador, ela manifesta o Criador. Então, como o próprio texto diz, o homem é por isso indesculpável. Exatamente por isso, porque a natureza, a criação, a providência, todo dia prega para ele, né? Mostra, né? Há essa proclamação, como nós lemos e iniciamos no início, né? Sem som, sem essa verbalização, ela mostra isso diante dele, e a mensagem é: Deus existe e a Ele é devida a mais elevada honra. A mais elevada honra. Então, e interessante aqui que Paulo diz que mesmo os gentios, né, que não têm lei, eles têm a norma da lei gravada no seu coração. Isso é interessantíssimo, né? Isso é muito interessante a gente abordar aqui. Mesmo os gentios que não têm lei, eles têm a norma da lei gravada no seu coração. É o que nós chamamos de consciência ou consciência moral. E o homem, eu converso às vezes com algumas pessoas, né? Enfim, e eu
eu fico imaginando, né, o ateu, a pessoa que nega a existência de Deus, ela é a pessoa mais em crise, mais sem propósito na vida, né? Porque ela acorda de manhã no mundo de Deus, no mundo que Deus criou, respirando o ar que Deus criou, no pulmão que Deus criou, né? Usufrui das bênçãos, do bem de Deus no mundo e tenta fazer exatamente isso que Paulo está dizendo em Romanos. Subtrai, tenta de alguma forma suprimir essa revelação que há, e é exatamente por isso que vem a ira de Deus, se revela, porque detém esse conhecimento de alguma forma. O homem não pode negar de forma nenhuma uma ignorância ou o não conhecimento de Deus. O que o ateu faz, ele tá lidando com Deus negando. Uma certa vez, eu sempre quando estou falando sobre isso, eu comento, né? Eu não sei em que situação, estava conversando com alguém, se diz ateu, né? Duvido que era, né? Era mais os modinhas, né? Ou por uma rebeliãozinha por alguma causa, normalmente isso vem de família, né? De pai e mãe, é uma rebeliãozinha dentro de casa, ou até mesmo na igreja. E bate o pé, não, eu sou ateu, você crê mesmo em Deus? A pergunta básica é, que Deus? Acabou, ela está lidando, o que ela está fazendo é suprimindo. O que ela faz é isso, o homem está diante do Criador e tudo proclama que existe esse Criador e que ele requer, né, a glória, o louvor da sua criatura, a adoração da sua criatura. Então, o ponto aqui, exatamente de Paulo, interessante aqui que Paulo mostra que mesmo gentios que não têm lei, né, a lei gravada no seu coração, a lei de Deus, né, escrita, né, a revelação escrita, eles têm a norma da lei. Isso é derivado dessa imagem, né, tudo veio de Deus, né, Deus criou o homem, comunicou-lhe a sua imagem. A sua imagem e semelhança. Então o homem, ele pode negar ou tentar abafar essa voz interna que Deus estabeleceu nele ao comunicar a sua imagem, mas ele não pode eliminá-la. Ela está lá. Ela está lá. E mesmo com todos os efeitos do pecado, o homem ainda tem esse senso de Deus. É o que Calvino chamava de senso divinitatis. Tem esse senso de Deus que comunica a ele esse senso de verdade, de moral. O ateu ele teria que ser uma pessoa completamente amoral, sem observação nenhuma do bem, do que é bom, do que é mal, porque isso tudo tem um padrão, que é Deus, né? Deus é o padrão, esse padrão. Então isso deriva, o padrão de verdade, de moral, de justiça. E que somente em Cristo, né, que essa imagem ela é plenamente restaurada em conhecimento e justiça. Veja que interessante, sobre isso que nós estamos falando, né, dentro do contexto dessa primeira sessão, dessa primeira parte dessa sessão, né, no comentário da Confissão de Fé, Roger diz o seguinte, ele diz a seguinte questão: a luz das obras da natureza, criação e da providência são suficientes para fazer conhecido o fato da existência de Deus, bem como certa medida de sua natureza e caráter, de modo a deixar a desobediência humana sem justificativos. Interessante, foi bem eficaz esse apontamento dele. Portanto, nós estamos falando, nós temos aí a revelação geral, essa revelação natural na criação, na providência, no próprio homem. No próprio homem. Na natureza, na providência e no próprio homem. Há essa revelação geral. Ponto aqui dizer que a revelação geral, ou essa revelação que nós estamos falando natural, não tem o propósito de comunicar, né, como os homens perdidos podem ser salvos. Tá? Para isso, Deus nos deu uma segunda, ou nós vamos tratar mais à frente, nessa segunda parte, uma revelação especial, tá? Que é o que nós estamos especificamente tratando aqui.
Por que é importante nós enfatizarmos bem isso que eu estou fazendo? Para que nós tenhamos por certo, irmãos, que o conhecimento salvífico de Deus, o conhecimento salvífico, ou seja, a revelação especial, aquele conhecimento necessário para a salvação, não é uma descoberta humana. Não é fruto de qualquer esforço humano, de uma empreitada racional do homem. A gente precisa ter isso claro. Tá? O conhecimento salvífico, ele é graça revelada. Deus se manifestou. Deus se revelou aos homens. Por isso nós podemos conhecê-lo seguramente. Por isso a confissão na segunda parte vai tratar a questão da Escritura ser indispensável. Essa revelação especial, onde Deus preserva, compila, e a Escritura compila e preserva toda a revelação necessária para que o homem o conhecesse e o servisse como ele quer. Então, quando nós estamos falando de revelação, nós precisamos saber que não é uma descoberta que nós fazemos de Deus, mas fruto de graça de Deus, ao revelar-se, ao dar-se a conhecer, ao se fazer conhecido. Tá? Deus se revelou, nós não o descobrimos. Esse é o ponto que nós precisamos compreender e asseverar aqui. Então aqui, ao dizer isso, nós estamos aí combatendo e negando algumas coisas. E a coisa é bem sutil. A coisa é bem sutil. Não vem às vezes como um elefante que passa ali fora, um elefante cor-de-rosa, ou pintado, que é facilmente identificado. Mas ao dizermos isso aqui, nós negamos essa presunção do racionalismo e ao mesmo tempo o seu oposto, que é a ignorância irracional do irracionalismo. Para que a gente entenda, essa presunção racionalista afirma que assevera e defende a autonomia da razão humana e desconsidera a ideia da queda, do pecado, da depravação total, de que o homem não tem condições de, no seu estado caído, chegar suficientemente ao conhecimento salvífico de Deus. Então, se afirma que sua própria razão tem autoridade final, uma razão autônoma. Então, os racionalistas, os racionalistas admitem que a única fonte do conhecimento é a racionalidade pura. E aí entra um monte de questões, várias questões do mérito humano, enfim, vai embora. O oposto, no outro extremo, temos o irracionalismo, com a sua sustentação de que nenhuma medida de conhecimento autêntico pode ser obtido pelo homem em sua atual condição. Veja o oposto. E a isso, o próprio texto que nós lemos de Romanos 1 já elimina, já refuta. Porque há esse conhecimento. E como a confissão coloca esse conhecimento natural que está aí, o propósito dele não é conduzir o homem, não dar o conhecimento salvífico. O propósito dele não é esse. Mas há certa medida de conhecimento, nessa manifestação que Deus fez de si. Há esse conhecimento. E dentro dos termos da confissão, e eu vou lê-la de novo, é o que torna, é o que deixa, faz com que o homem seja indesculpável. É exatamente isso. Vamos ler essa primeira sessão de novo para que isso que nós estamos falando fique claro, fique mais claro. O texto diz da confissão: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus que os homens ficam inexcusáveis, está aí, está claro, já Deus, o que ele requer do homem, o que ele requer é que dentro dessa manifestação fica estampado claro de que em certa medida os atributos, a divindade e o poder de Deus é manifesto, e que isso deve
uma honra a esse Deus que criou todas as coisas. Então, essa primeira parte da confissão aponta isso. Só que ela continua. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessária da salvação. Esse é o ponto. Então aqui a gente contradiz a questão da racionalidade pura, do conhecimento autônomo, como se o ser humano finito, no seu estado caído, pudesse alcançar por si só. Em algum momento ele está lá e ele, eu vou descobrir, vou desbravar aí, eu vou conhecer. E pum, chegasse a esse conhecimento. A gente nega isso, porque isso é graça revelada. E ao mesmo tempo nós negamos o outro extremo da irracionalidade. Não, está lá, colocou o relógio para funcionar e foi, está aí, não é possível. Então a gente nega isso e dizemos, aí afirmamos que o nosso conhecimento seguro, é possível a partir dessa revelação que Deus fez de si. E a partir disso nós podemos até mesmo, vamos falar isso lá no finalzinho, compreender essa revelação geral de forma segura, né, de forma justa. Né? E reforçando esse ensino aí que a confissão nos traz, veja aí um pouquinho desde Romanos 2, 12 e 13. Romanos 2, 12 e 13, diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores, veja bem, né? Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. O que Paulo está fazendo aqui é basicamente igualando os dois grupos. Os gentios, os pagãos que não têm a lei, não têm a lei escrita, e os judeus, o povo da aliança, que tem a lei, ou seja, não tinham a lei escrita, os que tinham. Porque alguém aqui poderia dizer, alguém nesse contexto poderia dizer exatamente isso: os gentios, por não terem o Antigo Testamento, a lei e os profetas, podem ser inocentes por ignorância. Ou seja, a ignorância então seria uma ótima solução, a saída. Não tem a lei, então sou inocente. Eu não sabia o que eu não sabia que existe nada que em certa medida de honra e devida. Então eu tô bem, tô tranquilo, tô livre nisso aí. Então a melhor opção seria a ignorância, só que nós sabemos que a ignorância não é uma opção. Paulo aqui ele está afirmando, ele está colocando os dois grupos na mesma condição e afirmando a indesculpabilidade humana. Por quê? Tem a revelação natural, tem a revelação geral da criação, tem no próprio coração do homem que testifica. Se você ler mais abaixo, vamos continuar o texto. Olha o que diz, olha o que Paulo coloca aí diante desses grupos, ou desse grupo aí. Ele fala assim: quando, pois, os gentios, versículo 14, Romanos 2, verso 14, continuando a leitura. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Olha o ponto interessante. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência dos seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, até os ímpios, os pagãos, eles sabem quando eles estão procedendo bem, ou seja, quando eles estão em certa medida em harmonia com o padrão de Deus, com a revelação que Deus fez de si, e quando eles não estão. Como alguém, um ser humano, chegar diante de Deus em algum momento e falar que não sabia, alegar inocência? Não, eu sou inocente.
diante das Escrituras isso é impossível. Isso é impossível porque Deus se revelou. Deus se manifestou. Natureza, criação, providência. Há esse conhecimento. Então, o ponto a se dizer aqui também é que a razão humana, esse aspecto aí, continuando, a razão humana ela não possui essa condição. Então a gente precisa saber, irmãos, que esses são os dois pontos encontrados aqui, esses dois pontos que nós estamos falando, dessa irracionalidade ou dessa tentativa autônoma de razão, elas são contrárias aos princípios das Escrituras, né, ao que as Escrituras nos ensinam, e é claro que a confissão ecoa, né, fielmente para a gente. Né? A gente precisa saber que o volume de conhecimento atingível pela luz da natureza não é suficiente para capacitar alguém a assegurar sua salvação. Veja, porém, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Diz assim, visto como, vou ler para a gente ganhar tempo. 1 Coríntios 1, 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Capítulo 2, mesmo livro, mesma carta de Paulo. Capítulo 2, 13 e 14. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, ao dizer isso, ao ler isso, né, a gente precisa saber que a razão humana ela não possui méritos suficientes para conferir salvação ao homem caído. Tá? A sua natureza está completamente corrompida, sua razão, e a sua razão nesse aspecto, ela não escapa disso. Ela não escapa. Logo, a razão pura não é segura em estabelecer o conhecimento final e salvífico. Ela depende inteiramente da graça, da graciosa bondade de Deus ao revelar-se. E concluindo essa questão, né, porém, não é verdade que não haja da natureza, da criação, do próprio homem, um conhecimento que deixe indesculpável diante de Deus. Mas como a nossa própria confissão nos ensina, né, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessários à salvação. E daí, aí a gente entra na segunda parte. Daí nessa sessão, a confissão, essa sessão primeira, né, sessão 1, a confissão, ela ensina que, consequentemente, aprove a Deus em sua graça soberana, em sua misericórdia, em sua compaixão, tá, em diversos tempos e de diferentes modos, fazer de si mesmo, né, fazer de si mesmo e de seus propósitos uma revelação final e suficiente, que chamamos aqui de revelação especial. Tá? Alguém quer falar alguma coisa, se alguém quer fazer uma pergunta, colocar alguma questão, pode ficar à vontade, tá, gente? É um estudo, embora eu esteja levando direto, fiquem à vontade, tá bom? Porque aqui a gente vai entrar na segunda parte dessa primeira sessão. Tá? Pois não, pode falar. Essa primeira parte, né, que você falou a respeito dos extremos, né, do racionalismo e do irracionalismo, né, lembrou o estudo que o irmão Gustavo passou para a gente aqui, que está expondo sobre os pais da igreja, a respeito do gnosticismo, né? E é bem interessante essa corrente filosófica que demonstra que existe um conhecimento, né, oculto para os homens, e que existem modos e meios
e alguns homens específicos que conseguem alcançar, por meio da sua razão, esse conhecimento. Né? E é interessante porque as Escrituras derrubam isso também, ela quebra eles, porque em todo momento, né, o homem ele está totalmente alheio a Deus, né, longe de Deus, encurvado em si, buscando somente o seu próprio prazer. E nós vemos que é Deus que, na verdade, busca os homens. Né? Esse os homens é o ensino de toda a Escritura, desde Adão. Né? Exatamente. Desde Adão. Começar por Adão. Começar por Adão, Abraão, ele que enviou o seu filho. Né? Então, a gente consegue. Eu lembrei dessa corrente filosófica que você trouxe isso aí. É muito interessante, né? Ao homem não há essa capacidade, essa iniciativa própria pela razão de conhecer a Deus. Sim. Ele consegue ver essa revelação geral, né? Torna ele desculpável, mas ele não tem a capacidade por causa da queda, né? Dessa distância que houve, dessa busca por autonomia, né? De se achegar a Deus, de ter o Deus como seu Salvador, como Redentor, e como aquela relação pré-queda que deveria ser de andar com Deus, né? Foi o propósito que Adão foi criado para glorificar a Deus e ter essa comunhão plena com Deus, sendo dependente dele, né? Perfeito, legal. É interessante que essa argumentação, né, do racionalismo puro, né, para se alcançar o conhecimento salvífico de Deus, ela cai por terra fácil, né? É só você observar, você asseverar isso, você de alguma forma professar isso, é você no sentido mais preciso do termo, você desconsiderar Cristo. Cristo não é necessário. Né? A revelação, a Escritura, você elimina tudo. Porque o homem pode chegar a Deus. O homem pode de alguma forma, né, a partir da sua razão, resolver o seu problema com Deus. Cristo é desnecessário. As Escrituras não ensinam isso. E a confissão ela foi muito feliz, né? Os teólogos de Westminster foram muito felizes em captar isso, né? Diante de toda a harmonia das Escrituras, né? Por isso Deus se revelou, porque o homem não tem condições de, no seu estado, conhecê-lo finalmente, salvadoramente, eficazmente. Porque se algum homem pudesse fazer isso e chegar ao céu, lá ele poderia eliminar Efésios 2, porque tem mérito humano, ele tem do que se gloriar diante de Deus, ele poderia chegar diante de Deus e tá certo que o senhor fez alguma coisa aí, fez 90%, mas a minha razão, se não fosse aquele dia eu ter lido tal livro, ou ter cumprido melhor, né, usando a própria Escritura, se eu não tivesse lido e aplicado ali um processo de interpretação hermenêutico bom, glória a minha, seja louvado, né? Então, o ponto não é isso, o ponto é total dependência da graça divina. Esse é o ponto das Escrituras. É condicionar o homem a depender totalmente de Deus para tudo, para a salvação, para a vida e para a manutenção, preservação, tudo. Interessante que Paulo prega isso da ateniense, né? Ele cita os poetas deles, né? Ele fala que Deus está próximo de vocês, se tateando vocês o podem encontrar. No sentido de que eles estão cegos, né? O homem está cego e ele precisa do tato, porque ele está em segredo espiritual e ele não consegue ver Deus, né? Perfeito, irmão. E aí a gente entra nessa segunda parte da confissão e eu quero lê-la novamente. Eu só vou abrir aqui uma outra aba aqui, que é para a gente não perder tempo e ficar voltando lá. Agora o computador quis andar, vamos aproveitar. Essa segunda parte diz assim, na confissão: por isso foi o Senhor servido. Por isso o quê? Embora a natureza, embora a criação, providência, o próprio homem dê esse testemunho de que há um Deus, e a confissão continua: por isso foi o Senhor servido. Não são suficientes, não vou concluir, né? Embora isso tudo dê essa testemunho de Deus, não são suficientes, né, para dar esse conhecimento salvífico de Deus, aquela, né, condição necessária à salvação. E a confissão continua dizendo: por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e de diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para a melhor preservação e propagação da verdade,
para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever todo o quê? Toda a verdade, toda a revelação, tudo que Deus tensionou para que o homem pudesse conhecer salvadoramente está ali. É por isso que nós vamos dizer mais à frente, na continuação aí, que nós não precisamos de novas profecias. Nós não precisamos de uma nova, de uma melhor, de uma revelação a mais, de algo para implementar. Não, ela é suficiente. A gente vai ver a questão da suficiência, da infalibilidade mais à frente. Mas aqui a gente já pode conhecer por quê? Toda a revelação, tudo que Deus tensionou e que é necessário para a vida, para a salvação, a preservação do povo de Deus aqui, foi revelado e foi preservado, foi compilado, foi preservado. Okay? Então, continuando, finalizando essa parte final, isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus, a sua vontade, ao seu povo. Essa última partezinha aqui, que talvez demoraria aí, só nessa última palavra, essa última parte mesmo aqui, a gente tem que gastar bastante tempo ao falar sobre isso aqui. Não é o nosso caso aqui hoje, tá? Essa cessação aqui, daqueles antigos modos revelacionais, tá? Mas a gente vai falar aqui de forma geral, em um momento posterior, a gente trabalha isso aí. Então, para falar dessa segunda parte, eu preciso saber do tempo, tá? Tranquilo. Então dá para correr. Estava meio correndo aqui, mas vamos lá. Então, essa segunda parte, a gente vai continuar em Salmo, no Salmo 19, só que agora a gente vai ler do 7 ao 11, tá? Para trabalhar agora essa questão aí da revelação especial, tá? O seu propósito e progressividade. O que a gente precisa saber antes de a gente ler aqui o texto de Salmo? Deus não se revelou totalmente de uma vez, tá? Deus não se revelou de uma vez e ponto, Ele não pegou, não mandou com aquilo, Houve aquela ideia que às vezes algumas pessoas têm fraca, Deus chamou os anjos, então senta aí, pega a caneta, escreve, concluiu, taca a Bíblia, taca lá para baixo, agora vocês têm a Bíblia, pronta. E não, isso foi progressivamente, tá? E a própria confissão fala isso no texto que lemos, em diversos tempos, de diferentes modos. Tá? Então houve uma progressão nessa revelação e a própria escrituração. Tá? Tem muitas coisas aí envolvidas. Então, para a gente entender isso aí, esse propósito e a progressividade, a gente precisa saber isso. Salmo 19, 7 a 11, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta teu servo em os guardar a grande recompensa. Então vejam, a partir do verso 7 do salmo que nós estamos trabalhando aqui, o texto passa a falar de uma outra forma ou modo de revelação que não é mais natural, tá? Não é mais a natureza, não é mais a providência ou o homem, mas uma forma específica chamada lei, tá? E nós não devemos entender aqui lei apenas resumidamente ou estrito ou restrito ali ao decálogo, ok? Não devemos entender, condicionar isso tão somente ao decálogo, os 10 mandamentos, mas a toda a revelação, a toda a escritura, tá? Que mais à frente nós vamos ver aqui esses sinônimos que são usados aqui. Eu trouxe aqui mais ou menos, deixa eu ver se eu pincelei aqui, se eu frisei.
frisei. E mais à frente a gente vai ver esses sinônimos aí de lei, né? A lei do Senhor. O ponto a se perceber aqui é que a revelação especial, presta bastante atenção nisso, porque às vezes a gente deixa passar batido. Tá? A revelação especial, ela não foi dada para suprir uma falha ou deficiência da revelação geral. Ok? Ela não foi dada para cumprir uma falha ou deficiência da revelação geral, no sentido de que a revelação geral ela deveria cumprir um propósito e falhou nisso. Se nós asseverarmos isso, se nós caminharmos por aí, nós estaremos atribuindo, ou teremos que atribuir falha ao propósito de Deus, e isso não acontece. Ela foi estabelecida para cumprir aquele propósito e ela cumpre muito bem. A revelação geral, ela cumpre muito bem o propósito que Deus estabeleceu, que é dar esse testemunho. Então, como nós dissemos anteriormente, ela não foi dada com esse fim, de revelar finalmente, salvadoramente. Apenas trazer o homem a esse cheque, né, da sua indesculpabilidade. Então, ok? Isso aí a gente precisa entender. A outra questão é que a revelação especial foi dada como parte do processo de revelação que Deus quis dar de si mesmo e do seu propósito ao homem, tá? E ela foi o meio pelo qual Deus deu a conhecer a sua aliança com o homem e entrou em relacionamento com ele. A revelação que Deus fez de si, como nós dissemos, ela não foi dada de uma vez só, mas progressivamente. Isso nós temos aí, né, no próprio escopo dessa sessão. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Portanto, o foco e o propósito da revelação geral, revelação especial, é nos dar, e aqui é importante, esse foco e esse propósito, é nos dar o conhecimento necessário e suficiente de Deus. Isso é muito interessante, não é? Isso é muito importante, a nos trazer esse conhecimento necessário, tá? E suficiente. Só que ele é bem, como é que eu posso dizer? Ele é bem amplo. Ele não dá apenas um conhecimento de Deus de forma que as outras coisas fiquem incompreensíveis. Né? Essa revelação especial de Deus, ela dá o conhecimento necessário da nossa criação, ou seja, da nossa origem, né? De como Deus criou todas as coisas boas. Né? No final da criação, nós vemos que Deus olha para toda a sua criação, Ele olha e vê que tudo é muito bom, não somente bom, né? Mas muito bom. Então nós temos esse conhecimento de como Deus criou as coisas, tudo, né? A sua criação perfeita, né? A criação perfeita em Deus. Nós temos o conhecimento da nossa queda, de onde nós nos desligamos de Deus, aonde nós caímos, né? Aonde nós nos perdemos. Também do nosso pecado. Ela nos dá esse conhecimento do nosso pecado, para que então, quando nós ouvimos, o pastor até estava comentando aqui algo antes, não é? Dessa linha de continuidade, para que a mensagem, a proclamação do Evangelho, a boa notícia só faz sentido quando você é notificado de uma má notícia que é contra você, que é contra mim. Né? A coisa fica um pouco sem sentido quando você chega e fala de justificação. Justificar de quê? Santificação, regeneração, o próprio termo salvação. Salvar de quê? A Escritura não somente nos dá um conhecimento de Deus, mas ela nos dá esses detalhes preciosos para que toda a mensagem do Evangelho fique clara. Então a glória, a majestade de Deus seja vista diante dos nossos olhos e nós o adoremos, rendamos a Ele em gratidão, em louvor. Isso é maravilhoso demais, não é? Então nós temos esse propósito, né? O foco da revelação geral é nos dar esse conhecimento necessário e suficiente da criação, queda, redenção e consumação. Isso está aí estampado nas Escrituras, esse propósito de Deus em nos revelar de onde partimos, para que tudo tenha esse sentido à luz de Deus, à luz de Deus.
Note a primeira parte aí do Salmo que lemos, essa primeira parte que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Perceberam isso? Vocês perceberam quando vocês leram? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Veja, em comparação com o texto que nós lemos anteriormente lá no início. Não é dito que a contemplação da natureza tem um poder regenerador da alma, não é? Eu não vou evangelizar alguém, chegar e falar assim: irmão, vai lá no alto de um monte, sente lá e fique contemplando a natureza, então está tudo resolvido. Não é por aí. Não é dito, não é ensinado que o simples meditar, olhar, contemplar a natureza, a observação da natureza seja regeneradora, mas isso é atribuído à lei de Deus, à Escritura, ao texto sagrado. E é interessante notar como esses sinônimos são empregados aqui, tá? E eles estão a nos dizer que essa revelação especial de Deus é perfeita e eficaz para produzir esses efeitos espirituais na vida dos seus eleitos, os eleitos de Deus, do seu povo, de conduzi-los à piedade, de conduzi-los a um conhecimento que os molde à imagem de Cristo Jesus, do seu Filho. E isso está ligado à lei do Senhor, à palavra do Senhor, incondicionalmente. Veja o texto de Timóteo, 2 de Timóteo 3, 14 e 15. Fechando esse ponto aqui sobre o propósito da revelação especial. Diz assim o texto, 2 de Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo que de quem o aprendeste, que desde a infância, ponto aí, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, nada além das Escrituras pode fazer isso. Ele está ligando aqui: desde a tua infância sabe as sagradas letras. Ele está falando da lei de Deus, da lei dos profetas, das Escrituras, que é a Escritura que ele tinha aqui na mão, a Escritura do Antigo Testamento. Então, é a lei do Senhor, é a palavra do Senhor que nos pode tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, e nada além das Escrituras pode fazer isso. Tem como associar isso? A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra. Está condicionado a essa revelação que Deus fez de si, e é exatamente assim que a nossa confissão enxerga. Eu leio bastante para massificar, tá, gente? Para massificar isso aí. Vou ler mais uma vez. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, malícia de Satanás do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqui contigo os modos de revelar Deus a sua vontade, seu povo. Então, irmãos, é visto que a revelação geral, visto ser insuficiente para dar esse conhecimento salvífico, Deus foi servido, na sua bondade, em fazer escrever toda a sua vontade, em escriturar isso. É muito interessante quando você vê ali o Antigo Testamento, quando a lei é dada, escrita, com a forma como ela é escrita, a ideia é essa, de perenizar, de deixar diante do povo de Deus, para que ele não se esqueça da lei de Deus, fique diante dele. O ponto ali é mais ou menos isso. A nossa, colocar isso na nossa fonte infalível de conhecimento de Deus, é a sua palavra, é aquilo que ele diz. Então, a nossa fonte infalível de conhecimento de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Não a nossa razão. Não qualquer outra coisa, mas o próprio Deus. Só
Deus pode tornar Deus conhecido. Se Deus não tivesse se revelado, a coisa seria de outra forma. Só Deus pode tornar Deus conhecido. E Deus fez isso de tal modo que em seu Filho nós podemos seguramente e finalmente conhecê-lo. Eu queria ler aqui com vocês alguns textos para a gente caminhar aí para o fim. Eu preciso que você abra sua Bíblia em João 1. E vamos fazer diferente aí para a gente ganhar tempo, né? Alguém abre em João 1,18. Outra pessoa abre em João 14, de 8 a 9. Outra pessoa em Hebreus 1. E a última em Efésios 2, de 18 a 22. A primeira pessoa que achou João 1,18 pode ler. Tendo visto o que nós acabamos de construir aqui, que só Deus pode revelar, seguramente Deus, e nós temos isso de forma final e segura em Cristo Jesus. Leia então João 1,18. Nunca não foi visto por ninguém, por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 14, de 8 a 9. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por fim, Efésios 2, 18 a 22. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai no Espírito. Assim, já não só estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e seria a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, ele se manifesta, revela-nos a vontade do Pai, né? E por meio de sua providência, seus apóstolos, lançados como fundamentos, concluem o testemunho da revelação e fecham o cânon, e fecham o testemunho do Antigo Testamento, da lei dos profetas, né? Tudo que, ou seja, né, que é ou seja, a conclusão disso que nós estamos falando, para caminharmos para a conclusão. Tudo que Deus tenciona revelar-nos foi fielmente escrito para melhor proveito e contra a corrupção da carne, do mundo e de Satanás. Ou seja, nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós temos tudo que precisamos conhecer para a vida e para a piedade. Para a vida eterna em Cristo Jesus, para a nossa manutenção aqui, para a nossa preservação, para a nossa conformação à imagem de Cristo, para que nós possamos fazer mortificar a nossa carne, para que nós possamos fazer o testemunho, a chamar os eleitos de Deus por meio do testemunho da sua palavra, nós temos nas Escrituras. Ela não nos faltou em nada, ela não nos deixa faltos de nenhum conhecimento necessário para a vida e piedade. Ela nos conduz fielmente ao conhecimento de Cristo Jesus, nosso único, suficiente Salvador, Jesus Cristo. E ela nos mantém firmes em momentos de lutas, de dificuldades, de ataques externos, de ataques internos. Ela nos mantém seguros e ela tem se mantido. O próprio testemunho da veracidade dessa palavra, que ela é a palavra de Deus, autoritativa, palavra inspirada de Deus, tem se mostrado pela forma que ela tem se mantido durante todo esse tempo. Por mais que tenham se levantado os ataques, ela sempre se manteve firme e invariável. Porque não é uma palavra de homens meramente,
Não é algo que, como alguns tentam dizer, não é a palavra de Deus, não é ala liberal. Contém alguma coisa, mas é a igreja que fez isso a fim de dar o testemunho. Não. Não é a igreja que validou, que chancelou a palavra de Deus. Ela reconheceu a autoridade e a inspiração dos livros que são inspirados, que foram dados por Deus. Os livros autoritativos, eles se auto-autenticam. Não foi a igreja que se é inspirado, esse não é. Esse foi Deus, não. Por instrumentalidade, por meio da sua providência, o próprio povo de Deus reconhece, apenas reconhece a inspiração, a suficiência das escrituras sagradas. Essa autoridade que ela mesma reivindica por ser palavra de Deus. Isso a gente vai ver melhor em outro tempo. Mas concluindo, irmãos, alguém quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta? Eu acho que bacana até mesmo a questão do salmo, né? Essa divisão geral, especial, e o salmista ali, diante dessas, vamos colocar, dessas duas formas relacionais, aí o salmista no versículo 12 ele diz: quem pode entender os seus erros? Que é a questão do racionalismo ser irrefutível para o homem na salvação por si só. Porque por mais que ele esteja diante da revelação especial e da revelação geral, ainda assim, naturalmente, ele não consegue compreender os seus erros. Precisa do testemunho interno dos Espíritos, aqui você falou a questão do chegar aos céus, por exemplo, né, com o racionalismo de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e se gloriar em si mesmo. Mas isso é impossível. É impossível. E o salmista já reconhece isso no versículo 12, como que o Senhor purifica-me das minhas falhas. Porque se, por exemplo, diante desse mundo e diante da revelação, os nossos olhos estão maculados pelo pecado, como que a gente pode compreender o Deus que é imaculado? Alvino trabalha muito bem isso, né? Nos primeiros capítulos ele institui, né? Caminha, ele desenvolve, ele argumenta, ele articula muito bem. Interessante. Né? Queria contribuir um pouquinho, Fernando, com a questão da revelação, do propósito da revelação geral, que a gente passa às vezes despercebido quando estão tratando coisa tão interessantíssima, né? E você vê, minha gente, confissão que não é importante, ela tenta organizar o conhecimento revelado. E é por isso a importância da nossa confissão, um documento maduro, que trata já no seu primeiro capítulo, apesar de ter no capítulo 35 o capítulo das missões, mas aqui já introdutoriamente, insipidamente, a questão da revelação geral e especial, apontando também para a propagação dessa verdade. Não é só para a gente ter o conhecimento em si, como igreja, para nos dar conforto e consolo, mas é tudo aquilo que a gente tem também visto em Atos. Anunciar isso, né? Mas eu queria voltar um pouquinho na revelação geral, o propósito dela, que é tornar o homem indesculpável. A gente às vezes discute e a gente exclui dessa solução para esse problema aparente aqueles povos que não tiveram acesso à revelação especial de alguma maneira. Não tem a Bíblia traduzida na sua língua, missionário não chegou lá ainda. Então, né, a gente sempre cria esse problema. A gente esquece que a solução para esse problema parte está na revelação geral. Sim. Que torna o homem indesculpável diante de Deus. Mas pastor, ele não. O pastor Fernando acabou de dizer que a revelação especial propõe o caminho para a salvação, propõe o saber que ele é condenado, propõe onde é que está a salvação. Tá. Como é que é essa indesculpabilidade para esses povos que não foram alcançados? Justamente pelo fato de que a revelação geral revela um Deus no qual ele tem por obrigação de buscá-lo. Então a gente vê a contraproposta da missão. Atos, né? Exatamente. Eles são indesculpáveis porque eles entenderam que existe um Deus criador de todas as coisas. Então, eles também têm, mas onde eles vão buscar? Aí, outra contraproposta, por isso que a importância das missões, que a gente vê no texto da nossa confusão,
Não, documento maduro, 1645, é a última confissão praticamente. O auge ali da... No auge, né? E em 1689, eu digo que os batistas só olharam aqui, era uma piada, né? Ctrl-C, Ctrl-V, mas um documento muito maduro, veja como é que ele já diz aqui no seu escopo inicial, nem tratando, não estamos nem tratando de missões, mas veja como ele diz. Em diversos tempos e diversos modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade. Perfeito. Propagação dessa verdade. Então, na contramão da indesculpabilidade desses povos que não chegaram à palavra, está a responsabilidade da igreja em ir. Isso. Por isso que a revelação, ela também precisa ser anunciada, porque senão ela não trará o seu efeito melhor efeito, né? Então, eu estou dizendo isso por causa justamente para a gente não cair naquilo que a gente critica do racionalismo. A gente não cair aquela questão estática, né? Estática, dizer assim, olha, porque a gente tem um assentimento do conhecimento revelacional geral, do conhecimento revelacional escriturístico, especial, beleza, isso é maravilhoso. Sabe? Só ficar nisso é racionalismo. Sim. Morto, né? Morto. O fato de Deus ter se revelado é que Ele quer que a sua igreja leve essa revelação para o mundo inteiro. Perfeito. Não tem jeito. Perfeito, pastor. Muito bom. Boa colocação. Enriquece, né? Traz os pontos que às vezes a gente deixa passar. Interessante que a forma, né, majestosa como Deus emprega, né, Ele se revela e Ele chama o seu povo, né, Ele incumbe o seu povo de ir, né, de tornar essa revelação, a sua palavra, o seu chamado ao mundo. Os seus ouvirão, né, os seus ouvirão e acatarão essa revelação. Então, mas isso não pode causar em nós o que causa em muitos reformados, essa indisposição. Né? Se compreende em parte aquele ponto. Não, Deus vai chamar os seus eleitos. Eleitos, né? Vão ser salvos? Então, deixa para lá. Não. Calvino diz que Deus quer que o seu evangelho seja pregado. O resultado da missão não é da nossa conta. Também diz isso. Mas Deus quer que o seu evangelho seja pregado. Né? E é por meio desse evangelho. Estava preparando esses dias um estudo mais voltado mais a sermão mesmo, uma pregação, falando ali sobre, na verdade estava refazendo alguma coisa, falando sobre as bem-aventuranças, né? E é interessante como Deus de uma forma majestosa e magnífica, Ele, ao mesmo tempo que o seu evangelho é pregado, há um endurecimento naqueles que naturalmente rejeitam a Deus em seus corações, né? E há esse chamado eficaz, essa consolação, esse chamado eficaz de Deus para os seus. É na pregação, na proclamação, por isso nós precisamos ir. Nós não podemos negligenciar isso. Por isso nós não podemos deixar isso, isso aí não é importante. É assim, nós precisamos propagar isso, como o pastor acabou de ler, propagar. Essa é a nossa função, essa é a missão da igreja. Né? Deus chamou o povo a ide, vão, façam discípulos e anunciem. E uma coisa sobre missões, né? Para não ficar etéreo no estudo de hoje, a gente está falando de missão, é a forma como a gente lê Romanos, né? Porque o perigo desses reformadinhos, desses reformados, que a gente está falando aqui, que o Evangelho trouxe essa questão da implicação da missão. A gente tem que ter muito cuidado para quando a gente olhar Romanos 18 e seguinte, não olhar de uma forma sádica. Olha, eles são indesculpáveis, sabe? Mas colocar que nós éramos indesculpáveis. Colocar aqui Efésios 2, que a gente estava sem Deus no mundo. E
teve missionários que vieram para o Brasil. Uhum. A gente foi alcançado, a gente merece o inferno, mas na graça salvífica de Deus, na sua providência, na sua salvação, ele enviou missionários para cá. E agora a nossa missão como igreja, né, é enviar missionários para outros lugares, aqueles que não têm a vocação do ID, de em si mesmo ajudar na manutenção e na oração. Muito bom. Meus irmãos, vamos concluir, tá, essa parte aqui, dizendo que aqui está a nossa única regra de fé prática. As Escrituras Sagradas, sua revelação especial, a Bíblia, e as lições que nós podemos extrair desse ponto que nós estamos falando da evolução é exatamente isso. E quando nós falamos aí de regra de fé e prática, melhor, regra de fé, nós queremos dizer que tudo que devemos crer em matéria de fé tem que seguir a regra das Escrituras, isto é, esse padrão das Escrituras. O mesmo vale para a regra de prática, que significa que a nossa prática de vida deve estar de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que colocar a nossa vida sempre e a todo momento debaixo, sob o crivo das Escrituras. Tá? O crivo das Escrituras, porque ela é a palavra de Deus suficiente para nos conduzir ao próprio Deus. Tá? E, dito isso, o que nós podemos dizer é que nosso coração, o meu coração, o coração do povo de Deus, muito se alegra em saber que nós temos as Escrituras, essa verdade de Deus revelada a nós. Nós podemos seguramente saber que aqui nas Escrituras nós podemos encontrar tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Tá? Então que nós tenhamos aí esse momento de reflexão que nós falamos aqui, não meramente como algo abstrato, isso aí faz sentido lá no mundo das ideias, mas que não encontra uma vida prática na nossa vida. Nós precisamos aprender a encaixar, a aplicar isso aí na nossa vida prática, para saber que nós podemos sim contar com a palavra de Deus nos mais variados momentos da nossa vida, da nossa existência. Tá? Ela nos traz consolo, ela nos traz conhecimento de Deus, ela nos traz exortação, ela nos exorta, como alguém diz, ela nos fere, mas ela nos cura, ela nos traz vida, para que nós possamos tê-la como ela de fato é. Vamos agradecer a Deus por esse momento que nós passamos aqui, vamos orar ao Senhor, nesse momento e agradecemos ao Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti, Deus, é muito privilégio, Deus, o Teu Espírito Santo ter iluminado a nossa mente, pelo testemunho do Seu Espírito ter nos dado luz para compreender a Tua Palavra, pela Sua misericórdia, pela Sua graça ter nos alcançado, porque éramos inimigos do Senhor, merecíamos o inferno, estávamos destituídos de uma filiação, das bênçãos, das bem-aventuranças em Ti, mas por graça e misericórdia, Senhor, na plenitude do tempo, nos trouxe tão rica salvação. Nos dá, Senhor, a Tua palavra para que nós possamos firmemente professá-la, conhecê-la e caminhar todos os dias de nossas vidas. Aqui nós encontramos, Senhor, verdadeiro conhecimento do Senhor. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos por isso, te pedimos, Deus, que o Senhor não nos deixe inertes num conhecimento, mas que nós possamos colocá-lo em prática, Deus, a chamar, a anunciar, a pregar, proclamar essa Tua palavra, chamar os homens
ao arrependimento, a fim de que eles abandonem os seus pecados, voltem para ti e tenha o seu coração transformado para a sua glória. Nos dê força, Senhor, nos dê capacidade de entender isso, nos dê, Senhor, ânimo, Senhor, de nunca desistirmos do nosso propósito, do nosso objetivo, de fazer a tua palavra conhecida em todos os campos, em todas as partes. Te louvamos por esse momento, por cada irmão aqui, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós queremos